God, por que você é o último herói da Terra? Falar pra vocês por que eu teria esse negócio aí do último herói da Terra, Que tá? que é esse lance? Primeiro, deixa eu falar, o último herói da Terra foi Jesus Cristo, tá? Antes que alguém venha perguntar, porque isso daí eu deixo sempre claro, né? Mas isso daí é uma brincadeira que eu faço, porque eu tenho uma filosofia que é de lobo solitário. Eu acho que a gente tá aqui, Vilela, numa jornada de autodesenvolvimento. Espiritualidade. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Exatamente. Espiritualidade, quando desenvolvida ao máximo por uma pessoa, ou seja... Vivemos em grupo e morremos sozinhos. Mas a coleta de virtudes durante a vida tem que ser necessária. Só que tem uma diferença. Você falou aí de morrer sozinho. Eu não pretendo morrer sozinho. Pelo contrário, eu quero ter uma mulher e graças a Deus... Que você vai levar ela junto? Não levar junto pro... Que nem os faraós daqui que o arquiteto, o cara que fazia a pirâmide, tinha que morrer junto com ele. Não é esse... Ah, tá. Quero cumprir minha trajetória de campeão nessa terra. Mas morrer você morre sozinho. Isso tudo bem. Não. Eu entendo o que você tá falando. Sim, morreu aqui. É uma coisa solitária. Sim, com certeza. A morte é sua, o último suspiro é seu. Exatamente. Não, sem dúvida, com certeza. Mas eu entendo o que você tá falando. Isso, é por esse caminho. Tem pessoas sempre contigo. É porque eu tô falando isso por quê? Porque tem pessoas que confundem essa questão do lobo solitário com aquele cara egoísta, que cuida só dos próprios interesses. E não é isso. Isso daí acaba respaldando num cara patético. Individualista. Não é assim que funciona. Egoísta, né? A nossa vida não é assim. Não é assim, por mais que você queira. Tem exceções? Tem, claro. A gente vai encontrar exceções em todos os meios, todos os níveis, qualquer tipo de assunto que tiver por aí. Só que a dinâmica da vida ela é mais complexa do que isso, né? Não é tão simples assim. Eu faço tudo o que eu quero pra mim e eu saio fazendo e dane-se todo mundo. Não dá. Né? Isso vai gerar problema tanto pra você quanto pra outras pessoas. A questão é, por que o último herói da Terra? Porque dentro dessa filosofia de lobo solitário, eu preconizo que o cara, pra ele conseguir levar uma vida com paz, espírito, prosperidade, conseguir engrandecer diante de um mundo que tá falido, ele precisa focar no lado espiritual. Ele precisa ser um cara intuitivo. Ele precisa ser um cara que coleta virtudes. Nós, Vilela, somos uma mistura de anjos e demônios. O que vai vicejar e vir à tona vai depender do estímulo que é dado pra gente. E daquilo que a gente naturalmente tem de personalidade, já que a gente já traz de bagagem genética. Porque tem indivíduos que nascem e já são maus, assim, por natureza. Você vê que a pessoa tem uma natureza ruim. Dá pra perceber. Tem outras que têm uma natureza excelente. E tem outras que estão ali, né, na briga, que tem a parte ruim, tem a parte boa. Mas a nossa obrigação, e a obrigação também da educação do país, que deveria ser essa que não cumpre mais, tanto dos pais quanto da escola, etc., deveria fazer vicejar em cada um o lado bom e fazer adormecer aquilo que não presta, aquilo que não serve. Isso deveria ser o modelo de educação, a base de tudo. Entendi. Se eu sou um cara que sigo essa filosofia, buscando criar a minha evolução espiritual, focando naquilo que é bom pra mim, engrandecendo, melhorando como indivíduo, automaticamente eu consigo, de maneira enérgica, contagiar outras pessoas e fazer com que outras pessoas também cresçam através do exemplo. Eu passo a ser um ponto positivo atuando dentro. Eu passo a ser uma espécie de um esparadrapo dentro de um corpo que está cheio de feridas. Isso vai abrir espaço para que outros esparadrapos surjam e vão tapando outros buracos. Entende? Entendi. Se todo mundo focasse nessa linha de raciocínio, cabeça de herói, de você ser o cara que dá o exemplo que faz a coisa certa, mesmo quando seja a coisa mais difícil, mesmo quando você esteja, porque tem gente que tem vontade de cometer o erro, você consiga, mesmo que você venha errar, mas que você aprenda com o seu erro e melhore, e busque trazer isso para sua vida e disseminar isso como mensagem positiva para as pessoas, alicerçados na verdade, que a gente tem que estar sempre em busca da verdade para tentar entender por que o mundo é o mundo, por que estamos aqui, qual que é o nosso propósito, tudo isso. Isso vai trazendo uma visão otimista da realidade para nós. Se eu sou um cara otimista, Vilela, eu vou vir aqui fazer um podcast com você do meu lado conversando comigo, você vai se sentir otimista também. Se eu sou um cara negativo e para baixo, você vai ficar negativo e para baixo. A gente influencia as pessoas e o nosso redor todo. É isso. Então, último herói da Terra. O que significa isso? Nada mais é você ter uma mente blindada, seguir uma filosofia onde a espiritualidade é o centro de tudo. É você melhorar todas as suas características como ser humano, aprender a coletar e cultuar as virtudes que nós temos. Porque são as virtudes que nos salvam, em detrimento dos pecados, das coisas ruins que a gente acaba cometendo durante a vida. E lógico, aqui não tem como a gente ser um ser humano perfeito, tá? Porque daí pode ter gente que pode achar assim, mas nessa linha você vai virar um cara perfeito. Não existe perfeição. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados e nós somos pecadores por excelência. Mesmo que seja um pecado mínimo, você vai pecar. Só que, onde que está a importância? É você aprender com os seus erros e buscar sempre melhorar. Nunca fugir daquilo que você é, mas sempre buscar a evolução.
Essa é a filosofia que eu prego pra molecada. Por isso que eu sempre tento dar bons conselhos. Eu sempre tento indicar um caminho melhor pra eles. Coisas que... Às vezes eu até falo de situações que eu passei na minha vida que fizeram mal pra mim. Por que fizeram mal? Por que nunca mais eu fiz? O que me levou a cometer determinados erros, etc. Porque é através do exemplo que a gente começa a passar uma mensagem e aquilo fica na cabeça da pessoa, né? Nada melhor do que o exemplo de uma situação para poder mudar a mente, a perspectiva de uma pessoa diante de uma situação. Porque às vezes só falar é bom tudo, mas o exemplo ele cativa mais, ele amarra mais o cérebro da pessoa em relação àquilo. Então o último herói da Terra é isso, é esse tipo de filosofia, tá? Não tem nada a ver... Por que eu falei que não tem nada a ver com coisa individualista? Porque tem pessoas que pensam que esse pensamento do último herói da Terra tem a ver com Red Pill, que era o que eu tava falando antes. Entendi. Aí a pessoa pensa que você vai cair pra esse lado de Red Pill, que não passa de uma bolha. Uma bolha onde os caras estão lá confortáveis. Ou MGTOW, ou... Tudo isso que não passa de balela. Só que, infelizmente, ideologias falsas, errôneas por aí, elas estão às pencas, estão entrando na cabeça das pessoas e, às vezes, tiram elas do caminho. Toda ideologia, ela tem alguma coisa boa para ser absorvida. Porque os caras precisam construir uma narrativa com certas verdades. O problema é o que vem depois. Porque daí acaba havendo distorções, acabam havendo generalizações, alguns acabam agindo até de má fé com outras pessoas, citando exemplos que não têm a ver diretamente com a realidade. Acaba virando uma espécie de negócio, entende? Daí surgem coaches da vida, né, de pessoas que apresentam a verdade absoluta sobre... Vou falar pra você aqui porque que... é até ridículo, eu tenho vergonha de falar, mas essas coisas, como um manual pra você não ser corno. Sim. Umas coisas idiota, cara, umas merda dessa, velho. Mas não, Vilela, o pior é que nego... Cara, os caras vendem com o nego... Trouxa pra tudo. Vai pegar, nego pega, porque a gente tá vivendo numa sociedade que é fraca. Qual que é a grande sacada do sistema? Por que o sistema não quer que você seja um indivíduo não centralizado com o sistema? Ou melhor, por que o sistema quer que você seja exatamente centralizado com ele? Porque quando você descentraliza e busca informações que não fazem parte daquele meio natural, você começa a abrir sua cabeça e começa a ter outras percepções acerca da realidade. Quando isso começa a acontecer e começa a dar um estalo na sua mente, e você vai percebendo que você, na verdade, tinha construído toda uma linha de raciocínio desde o dia que você nasceu até hoje, que era errada diante da realidade, o que o sistema vai fazer com você? Com esse gado? Ele se aproveita. Quanto mais pessoas fracas eu tenho na sociedade, não questionadoras, não buscando o progresso, não buscando virtudes, mais fracas elas são, mais surgem o quê? Propostas de milagres para operarem na vida dessas pessoas que irão fazer com que elas sejam salvas e fiquem, sei lá, milionárias e fiquem não sei com o quê, tudo coisa do mundo. Consiga mulher, carro, essas coisas, sabe? Que acaba cativando o ser humano fraco, né? Porque o ser humano que é forte, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado em ter um monte de carrão, em ficar saindo com um monte de mulher, em ficar transmitindo esse exemplo. Ele tá preocupado com a sua salvação, com o seu desenvolvimento aqui. Ele tá preocupado em sair de perto daquilo que não presta. Isso daí é o cara forte. E você tem que ser forte para ser isso daí. Trilhar esse caminho aí de herói, de ser lobo solitário, é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso daí, porque as pessoas, infelizmente, ou felizmente, elas querem fazer parte do meio. As pessoas não têm por excelência um pensamento individualista. Elas já elas querem fazer parte de um meio. Só que o problema é que o meio, ele é pútrido. Ele corrompe. Eu, na minha vida, eu tive que me afastar de muitas coisas e pessoas, me afastar de muitas ideias que não serviam pra nada, que me jogavam lá pra baixo, me deixavam pra trás. Quando, na verdade, eu queria aspirar por coisas boas. Eu simplesmente precisava parar e focar naquilo que estava dentro de mim. E a partir dali a coisa começou a dar certo, Vilela. Você começa a virar uma pessoa melhor, você opera de uma maneira muito melhor. Filosofia do lobo solitário e herói é isso, é você ter a mente blindada. Não se deixe levar pelas fraudes do mundo, aprenda com os seus erros. Seja um cara diferente do meio.